Nós estamos aqui mais uma vez com a Conexão Saúde, com a Clínica União, com o Instituto Core, e temos o prazer de receber hoje a doutora Aleide Diniz, médica hematologista, daqui da Clínica Unionco, mas trabalha também no Hospital do Câncer de Pernambuco, no Hospital Oswaldo Cruz, e é professora de hematologia da Faculdade Maurício de Nassau, né? Inclusive, eu quero me desculpar com ela, que ela estava um pouco adoentada, gripada, e mesmo assim fez questão de vir hoje para prestigiar os nossos ouvintes. Antes disso, boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Antes disso, eu gostaria de pedir licença à doutora e pedir licença a todos para falar sobre um fato muito lamentável, mas que faz parte da vida de todos nós, o falecimento ontem do professor Tássio Marcos Lins Cavalcante, que era um médico ilustre da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, nefrologista, professor de medicina com muito afinco lá da Faculdade de Ciências Médicas, né? Eu convivi com o professor Tássio desde a minha infância na cidade de Garanhuns, cidade pela qual ele dedicava uma imensa afetividade, não é? E ele era uma pessoa cheia de grandes superlativos, né? Ele tinha uma memória prodigiosa, né? Tinha um conhecimento e uma cultura enciclopédico, né? E conhecia todas as turmas das faculdades de medicina do estado de Pernambuco pelo nome, né? O nome da turma, o nome dos alunos, o nome dos professores. Escreveu vários livros a respeito de vários temas e ele teve uma outra faceta muito impressionante, que ele tinha mestrado em medicina, não é? Que ele fez na Espanha, inclusive, e ele tinha uma tamanha perseverança que mesmo médico, muito atarefado, ele também empresário no ramo das clínicas de hemodiálise, né? 4 clínicas de hemodiálise em Palmares, em Arco Verde, em Recife, em Carpina, né? A maior clínica do Norte-Nordeste de hemodiálise, ele era sócio dessa clínica e diretor. E mesmo com todas essas ocupações, ele, aos 74 anos, defendeu uma tese de doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele era realmente uma pessoa excepcional, extraordinária, era muito mais do que um irmão para mim. E nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, acho que até em homenagem a ele, que era tão dedicado, aplicado e tinha tanto afinco em compartilhar os conhecimentos, em aprimorar a sua condição intelectual e cultural, né? Então, para o doutor Tássio Marcos de Lins Cavalcante, a nossa homenagem, as nossas preces, e a nossa saudade, não é? E o nosso propósito de seguir o seu exemplo permanentemente. Muito obrigado a vocês todos. Então, nós vamos começar aqui nossa conversa a respeito das leucemias, né? Então, você tem essa conotação relacionada com o mês de fevereiro, né? Que é o fevereiro laranja, que é dedicado a um conjunto de ações de várias sociedades, entidades, faculdades, instituições, no sentido de que as pessoas tenham conhecimento sobre a leucemia. Qual é a natureza da leucemia, quais são os tipos de leucemia, quais são os sinais, quais são os sintomas da pessoa que tem leucemia, quais são as opções de tratamento. Então, naturalmente, a doutora Ana Leide vai fazer uma, uma explanação sobre isso. Eu peço a vocês todos, como sempre faço, para vocês tenham conhecimento primeiro que a partir das 19 horas de hoje, dia 25 de fevereiro de 25, este conteúdo vai estar disponível no nosso site da canal do YouTube, né? Então que vocês curtam, por favor, compartilhem e comentem, né? Os famosos 3C, curtir, compartilhar e comentar, porque isso dá um algoritmo no canal do YouTube e permite que a nossa mensagem chegue a um número maior de pessoas, né? Então, nós vamos aqui, todos os
os meses dedicados a doenças, eles têm um design, né? Eles têm uma conformação visual que eu acho muito criativa. Eu vi, quando fui fazer um levantamento sobre Fevereiro Laranja, mais de vinte cartazes relacionados com fevereiro, e cada um diferente do outro, né? Eu achei esse aí muito interessante, que é de uma instituição que tem o Fevereiro Laranja enlaçando o Brasil todo, né? Mostrando certamente a pessoa que fez esse conteúdo aí, ele pensava em estender essas informações a todo o nosso imenso e continental país, não é? E também esse aqui que eu achei muito interessante, não é? Porque tem uma borboleta ali, não é? E tem uma criança, porque um contingente bastante representativo das leucemias acometem crianças, não é? Então aí foi uma mensagem que faz alusão a esse fato do mês de combate à leucemia e de informação a respeito da leucemia. E também esse fato aqui que a gente vai procurar desdobrar ao longo das próximas semanas, né, e próximos meses, outras doenças importantíssimas que estão ligados ao mês de fevereiro, que foi agregado a cor roxa, né? E ficou o fevereiro roxo e laranja. Laranja da leucemia e roxo da prevenção do lúpus, que é uma doença muito importante, Alzheimer e fibromialgia, que são doenças que todos sabem que têm uma grande importância. Então, eu já de antemão vou trazer o compromisso para vocês de a gente trazer pessoas aqui no nosso canal para falarem sobre essas três afecções de grande impacto na nosologia, né, no conjunto de doenças da nossa sociedade, né, brasileira e no mundo todo, né? Então fica registrado esse compromisso. Muito bem. Se a doutora Ana Leide me permite, eu gostaria até que ela desenvolvesse alguns comentários sobre isso, né, só para mostrar o impacto, né, a expressão do número de casos de leucemia no mundo, né, 475 mil casos, correspondendo a 2,5% de todos os tipos de câncer. Tem um número maior nas mulheres, pelo menos no contingente mundial, né, nos homens, digo melhor, pelo menos no contingente mundial, e as maiores taxas na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Europa Ocidental. Diz lá. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite e já pedir desculpas se eu tossi ocasionalmente, minha voz não está 100%. Voltando à questão do Fevereiro Laranja, foi iniciativa da Abrale, que é a Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, que eles fazem um trabalho não só de conscientização, mas também de tentar facilitar e ampliar o acesso a medicamentos para o tratamento dessas patologias. De fato, a leucemia, ela não é o tipo mais comum de câncer. Quando você olha, ela fica entre o 10º e o 12º em termos de incidência, e é um pouquinho mais prevalente em homens do que em mulheres. Em crianças, ela acaba sendo um tipo de câncer, o primeiro ou o segundo mais comum em um dos seus tipos, mas que tem um perfil de resposta diferente quando você olha para o adulto. Se distribui por todo o planeta, né, não tem um lugar que não tenha casos de leucemias, mas tem essa discreta aumento de incidência nesses continentes, a América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e a Europa Ocidental, e não se sabe exatamente o que é que pode ser que dê essa diferença, mas é uma diferença muito pequena de aumento de incidência. A gente tem que chamar a atenção também que o Brasil é um país continental, não é? E os registros de câncer se baseiam em estimativas que são reproduzidas de um ano para outro, né? Então, atualmente, num país como os Estados Unidos, né, ou Austrália e na própria Europa, existem registros mais fiéis do que nos países em desenvolvimento, né? Então, a gente tem sempre uma falha em relação ao registro do que acontece no nosso país, né? Então, esse é um observatório de câncer global, né? Isso é da Organização Mundial de Saúde, que é publicado periodicamente, né?
e fala sobre esse número que a gente falou de 487 mil casos e uma mortalidade muito expressiva, né? É claro que aí tem alguns fatores que têm que ser considerados, mas 305 mil mortes referentes ao período observado, né? Essa questão desses observatórios, provavelmente aí quando ele está falando leucemia, ele agrupou todos os tipos de leucemia que existem e está vendo como um número total. É o que os nossos institutos fazem aqui também, quando eles contabilizam o número de casos, eles não discriminam em relação a subtipo. E leucemia é um nome comum para várias doenças diferentes. Existem vários tipos de leucemia que vão ter características em termos de gravidade e até de própria incidência e de forma de tratar diferente. Quando a gente fala em leucemia, o que a gente costuma ter em mente, a imagem que a gente tem em mente, são as leucemias agudas. É essa que a gente vê em filmes muitas vezes, que a pessoa vai fazer o tratamento internada, que vai precisar receber sangue, vai precisar receber plaqueta, que muitas vezes vai ter questões infecciosas e que tem sim uma taxa de mortalidade elevada, apesar de todos os avanços que a medicina conseguiu nesse processo, com a descoberta de novos antimicrobianos e de segurança transfusional e de novos medicamentos para tratar essas doenças, a gente conseguiu reduzir essa mortalidade. E aí a gente está se referindo às leucemias agudas. Quando a gente pensa no segundo grupo, que são das leucemias crônicas, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque de maneira geral esses pacientes eles não costumam internar para tratar, e a gente tem medicamentos hoje terapia-alvo, que age realmente onde está o defeito, né, na célula, que consegue garantir uma expectativa de vida muitas vezes semelhante à população normal. Mas a leucemia aguda, sim, ela ainda tem uma alta mortalidade, principalmente por causa da parada de produção de células do sangue, né? Que a medula óssea ela não consegue produzir as células saudáveis mais e passa a produzir apenas as células da doença, que são os blastos, e com isso o indivíduo se torna sem conseguir combater as infecções, vai ter problema também com as plaquetas, aumentando o risco de sangramento, e a própria anemia, que também vai trazer as suas consequências, né? Eu acho que por isso que a gente ainda tem essa mortalidade tão alta. Na verdade, é um conjunto de doenças, né? Sim, Que tem a expressão relacionada, como eu comento muitas vezes, a espécie humana tem cerca de 100 tipos de tumores. E as pessoas têm estereótipos, né? Têm, assim, conceitos prefixados, preconcebidos, de que tudo é igual. E sim, não é, tem uma diferença e muito grande entre diversos tipos de tumores. O tumor mais frequente na espécie humana é o tumor de pele, né? Só nos Estados Unidos tem 5 milhões de casos por ano novos. Então é totalmente diferente dos tumores que a gente chama sistêmicos ou de vísceras maciças ou tumores hematológicos, né? Então, e dentro das leucemias, como você acabou de falar, tem uma, uma também uma variedade muito grande, porque são quatro, pelo menos quatro, né, 4 subtipos, grandes grupos, né? quatro grupos grandes que cada um com sua peculiaridade, aí tem a idade do paciente, a condição clínica dele e tudo isso. Esse quadro mostra a incidência e a mortalidade eh, da leucemia, nesse mesmo panorama aí do global ali, né? Está em amarelo ali a incidência e a mortalidade, né? Tem muitos outros tumores que são mais frequentes e outros Sim. menos frequentes, ele está no patamar ali intermediário, né? Quando a gente olha para a estatística do país, a gente tem em torno de 10 mil casos de leucemia por ano, e mais, um pouco mais da metade em homens, 5.920 e 4.890 em mulheres. Existe alguns fatores que são classicamente associados a dano na medula óssea, o que não quer dizer que todo mundo que tem leucemia foi exposto a esses fatores. Mas a gente sabe que indivíduos que se expõem a agrotóxicos, a amianto, sílica, benzeno, tolueno, thinner de tinta, essas pinturas industriais,
sem o devido, e indústrias de petróleo, né, sem o devido uso de EPI, sem o manejo correto desses produtos, tem um risco aumentado de ter lesão na célula que produz o sangue, por conta da própria característica da medula óssea, que é o órgão responsável por produzir as células do sangue. Como é um órgão que, diferente de outros órgãos que a gente tem no corpo, ele está sempre produzindo células, o nosso sangue ele está sempre sendo renovado. Essas substâncias elas têm uma afinidade maior por essas células e acabam causando dano no DNA dessas células, que pode virar uma leucemia no futuro, tá? Mas nem da mesma forma que nem todo mundo que foi exposto a isso vai ter leucemia, existe uma incidência grande de leucemia em pacientes que nunca tiveram contato com essas substâncias. Mas ser exposto a isso aumenta o risco, sim, de leucemia aguda, pela característica da Veja só, substância. eu fico muito impressionado com essa questão dos. Tem uma corrente que chama defensivo agrícola e outra que chama agrotóxico, né? Tem até uma questão aí ideológica que não vem ao caso a gente discutir, que eu acho totalmente improdutivo discutir por esse caminho ideológico, né? Que é um problema sério no Brasil hoje. Mas eu conheci, fui convidado por um amigo agrônomo para conhecer aqui um lugar aqui em Vitória, perto de Recife, onde tem uma plantação de hortifruti. E lá nesse lugar que eu vi que me impressionou foi o odor de agrotóxico ou de defensivo. Intenso, sabe? Muito forte. Segundo, que não há nenhum ser vivente lá. Fora a gente, não havia nenhum ser vivente lá. Você não viu um mosquito, uma É. mosca, uma barata, tudo totalmente estéril, sabe? E eu percebi pela conversa das pessoas que ninguém respeitava aqueles prazos, né, que são dados para. Então a gente tem alimentos como, por exemplo, tomate e morango, né, que tem muito agrotóxico defensivo, que as pessoas não respeitam os prazos, né, de validade a quando tiver. A pessoa disse claramente que quando estava no valor na Ceasa estava com valor financeiro adequado, ele levava, não interessava a carência, né? Então a gente tem esse problema sério. E tem um problema também gravíssimo no Brasil, que é o problema cultural. Existem lugares que eu vi, que eu conheci, que os funcionários se negavam a usar EPI, usando defensivo na lavoura, e não queria, porque incomodava, porque esquentava, sabe? Então tudo isso torna uma fragilidade, né? Eu atendi lá no CEON, que eu trabalhei muitos anos, como ele disse, no Hospital Oswaldo Cruz. Me lembro bem, um paciente com câncer de estômago, muito jovem, que ele tinha uma queimadura no rosto pelo agrotóxico, né? Pela exposição, ele, o rosto todo queimado. E tinha um câncer de estômago com 30 anos de idade, né? A gente vai pensar em quê, né? Como causa. Então, essa fragilidade que nós temos em relação à educação das pessoas, né, e aos trabalhadores em geral, principalmente na área da agricultura e nos lugares mais remotos, né? Essa exposição que tem uma associação mais forte é principalmente na hora que você está colocando, pelo contato com a pele e pela inalação. Pela ingesta, você começa a ter dificuldade de avaliar o peso que isso tem pela distribuição populacional. A gente se refere principalmente àqueles indivíduos que lidam diretamente com isso, que manipulam a terra ou que aplicam. E sim, no Brasil existe uma questão sociocultural também. E eu tenho alguns pacientes que lidam com agrotóxico, que lidavam, né? Que sequer tinham conhecimento que aquilo era tóxico muitas vezes. Eu já tive paciente que usava o thinner para tirar a tinta da pele, e aquilo é extremamente cancerígeno, porque ele não conseguia compreender o risco que ele estava se expondo, entendeu? Desconhecimento, né? Desconhece. E ainda tem a questão de falta de fornecimento de EPI e de recusa a usar. Você acaba tendo tudo isso. Tem também a questão na época que o pessoal coloca veneno para dengue, ali também não deixa de ser um usar o EPI adequado. Produto adequado. Você tem que usar luva de borracha impermeável, você tem que usar bota que seja impermeável, a roupa tem que ser impermeável, às vezes precisa usar máscara se for dispersível.
Tudo isso tem que ter o cuidado. E o descarte dessas roupas também. Não adianta ele usar e levar para lavar em casa, porque o Vai produto ficou em contaminar cima também. da roupa e aí a pessoa que for lavar vai ter o contato direto com a pele. Também não faz muito sentido. Ainda tem muita falha nessa questão de segurança. Não só segurança para o consumidor, mas segurança para quem está ali plantando, colhendo. E, de fato, são produtos muito tóxicos. Tem outras toxicidades também neurológicas e de vários tipos que a gente sabe bem. Não é só a leucemia que pode causar, né? O que eu achei interessante é que uma vez um cidadão chegou para mim e disse: Não, doutor, eu não uso nada desse negócio de proteção, eu tomo um copo de leite depois. Ele se expunha ao veneno e tomava um copo de leite depois, como se isso adiantasse alguma coisa. Mas veja só, é uma questão cultural, uma questão de educação, uma questão. Campanhas, né? Sim, A gente tem o Brasil, 30% do PIB do Brasil, ou seja, de toda a riqueza que o Brasil produz, vem da agricultura. Eu nunca vi, não sei se você viu, uma campanha pública nas televisões aí abertas que tem, dizendo, olha, você quando for usar o defensivo, o agrotóxico, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Tem milhões de pessoas que trabalham nessa área do campo. Eu não me recordo de ter visto uma campanha governamental, né? Ministério da Agricultura voltada para essa coisa tão importante, porque como você disse, isso pode provocar uma leucemia, mas pode provocar muitas outras lesões e doenças pulmonares por inalação, né? Câncer de pele, uma série de coisas dessa natureza. Então, nós temos um longo caminho pela frente. Agora, eu vou retroceder um pouquinho e falar na associação que fez nascer o Fevereiro Laranja, né? E eu lembrei que tem uma associação aqui na Rua Joaquim sim. Nabuco. Eles têm aqui. É, A Abrale, eu acho que fica ali perto do Hemop, se eu não me engano. Não tenho certeza, sei, logo após o EMOP, mas perto do Hospital Santa Joana ali, né? têm voluntários de diversas áreas, tem voluntário da área de direito, tem voluntário de serviço social, de psicologia, eles oferecem apoio também, e eles também atuam junto ao poder público, né, para tentar agilizar o processo de legalização e de incorporação ao SUS de novos medicamentos para essas patologias. Eles são bem atuantes e são bem disponíveis, assim, tem telefone de contato, não sei de qual, mas tem. Posso até depois passar para É a você. Brale. Então, É a lá, ali Brale, perto do EMOP, eu acho que é lá. é uma sucursal, é um setor da Sim, Brale em Pernambuco, né? eles são nacionais e eles dão uma boa retaguarda para isso. Eles conquistaram algumas coisas nesse processo. A gente vê Inclusive bastante na compreender. imunoterapia, como a gente vai Sim, falar em seguida, né? sim. Mas isso é só um mapa para mostrar, né? Como eu disse, o Brasil continental, imensas diferenças, né? Pernambuco está aqui mais ou menos 5, né? Entre 4,5 e 5,62. É. Incidência intermediária alta. Pernambuco, aí você vê que tem outras incidências bem mais altas, né? Em estados. Aqui é homem e mulher, sabe? É, total. Aqui é total, né? Então você vê a discrepância que tem entre um estado e outro, né? No próprio Nordeste, ó, a diferença de incidência, né? Aí vem o Sul, né? E tudo isso é uma diversidade muito marcante de incidência da leucemia no Brasil, de acordo com a região, né? Então, o Brasil são vários países dentro do país, né? E tem aí aspectos sociais, econômicos, né? De registro. São Diagnóstico Paulo, também, né? São Paulo tem há mais de 20 anos um registro de câncer muito eficiente, né? O estado de São Paulo, que a gente não tem aqui. E aqui está o número pequenininho ali, né? Mas é aquilo que a gente já falou, né? Em homens e mulheres, acho que é a 11ª neoplasia mais frequente, né? Ali. Acho que no Brasil ela é a 10ª. Quando, É. Isso aqui são dados do Instituto Nacional do Câncer. isso. Ó, E aí, sim, voltando para essa questão dos grupos, né, de leucemia, eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. O senhor falou que as pessoas acham que todo câncer é uma coisa só. né? E com frequência me perguntam sobre, mas tem metástase já essa doença? E para neoplasias hematológicas, a gente não usa o conceito de metástase pelo perfil da doença, pelo perfil da célula doente.
A gente está lidando com células do sangue, que, por definição, o sangue está em todos os locais do corpo. Então, o fato de você ter encontrado um linfonodo na perna e um linfonodo no pescoço, não quer dizer que um é metástase do outro para uma leucemia ou para um linfoma. A gente avalia carga tumoral, que é a quantidade de doença que você vai ter pela característica da célula. É diferente, por exemplo, de uma célula do câncer de próstata ou de um câncer de mama, que você só espera encontrar ela naquele local. Se você encontrar ela em outro lugar, realmente ela está fora do local dela e aí sim a gente chama de metástase, mas para cânceres hematológicos a gente não usa essa palavra. E voltando à questão dos grandes grupos, a gente divide em leucemias agudas e leucemias crônicas. Só que essa leucemia aguda, ela ainda pode ser subdividida em dois grupos, que é a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda. E essa diferença é a célula que está doente, a célula que está afetada. Nas leucemias linfóides agudas, o que vai estar afetado são os linfócitos, e na leucemia mieloide são os mielócitos, as outras células do sangue, que são os neutrófilos, que vão dar origem aos neutrófilos. A gente também tem uma diferença entre elas. A leucemia linfóide aguda é a que a gente costuma ver em criança. É o câncer mais comum em criança, mas que tem, hoje em dia, tem altas taxas de cura, em torno de 80 a 90%, a depender do subtipo. Em adultos, a leucemia linfóide aguda ela é bem mais rara, ela responde aí por 15% dos casos e tem uma maior faixa de incidência em adulto entre 30 e 40 anos. E a taxa de resposta ao tratamento, a gente não consegue essa taxa de sucesso que tem em criança por diferenças biológicas da célula da doença. Já a leucemia mieloide, ela é sim mais comum em adulto. Sua incidência ela vai aumentando com o processo de envelhecimento. Porque hoje em dia a gente sabe que à medida que o indivíduo envelhece, as células do sangue elas podem adquirir algumas mutações, alguns erros de programa de produção da célula, que com o tempo pode evoluir para uma leucemia aguda, tá? O processo de envelhecimento acaba sendo um grande fator de risco para a gente. E nesses dois cenários dessas leucemias agudas, os sintomas eles vão vir justamente dessa parada de produção das células do sangue. Então, a pessoa vai ficar mais pálida, porque vai começar a ter anemia, vai ter cansaço para fazer as atividades do dia a dia por conta da anemia, pode apresentar sangramento, porque as plaquetas baixam, aí pode ter hematoma, petequias, ou sangramento quando escova os dentes, ou de algum outro local, porque as plaquetas baixaram. Pode ter infecção de repetição, porque os neutrófilos, que são as células de defesa, vão baixar. E no contexto da leucemia aguda, linfóide, ele ainda pode apresentar o aumento de linfonodos, que são as ínguas, em diversas partes do corpo. E a barriga também pode aumentar de tamanho, o abdômen, por conta do aumento do volume do fígado e do baço, para as leucemias linfóides, tá? Eventualmente acontece, eu já tive alguns pacientes que foram fazer um exame admissional de rotina, não estavam sentindo nada naquele momento, mas acabaram tendo o diagnóstico de uma leucemia aguda, porque foi muito precoce. Geralmente, para leucemias agudas, a gente não tem uma demora no diagnóstico, porque o sangue é um órgão muito importante e as células elas são renovadas diariamente. Quando você tem qualquer interrupção na produção de células, sintomas aparecem muito rápido. Então, a gente não É tem. isso que eu estava querendo antecipar na pergunta anterior, quais são os sintomas principais, né? Você já falou em alguns que são gerais, né? Eu agora me lembrei de um primo meu, em 1971 exatamente. Eu estou tentando lembrar o nome do hematologista, era um hematologista bem conhecido aqui, que a gente estava de férias, né? Eu era mais ou menos da idade dele, com 10 anos, 11 anos, e percebeu que ele estava muito pálido, né? Ricardo, o nome dele. Ricardo está pálido. Logo em seguida foi dado o diagnóstico de leucemia, que teve uma evolução muito rápida, né? E ele foi tratado com os melhores meios que existiam na época, mas existiam muitas limitações na época. Então foi isso, a palidez, não é? Mas tem outros sintomas, no caso das linfocíticas, né? Que é os gânglios, né? Os linfonodos aumentados de volume e
aumenta o volume abdominal que você falou, né? Que pode acontecer quando está acometido esse setor linfático, né? Do, da leucemia. E, Pode também ter dor óssea. É nossa, comum a queixa de dor óssea, porque o local onde o sangue é produzido fica dentro do osso, né? A medula óssea fica dentro do osso. E quando você tem um aumento da produção de célula, você pode ter dor óssea, por causa da distensão que acontece ali. da medula óssea, Isso, da hiperprodução ali, né? isso. Pode ter dor óssea também. Na verdade, essas células anormais, elas inibem a produção das células normais. Por isso que pode acontecer infecções oportunistas, né? Porque você Isso, está sem os leucócitos, né? Sem os linfócitos. exatamente. Ela para a produção de qualquer outra célula, ou reduz bastante. E a medula ela só se torna capaz de produzir os blastos na célula da doença. Porque a mutação que a célula adquire dá a ela uma vantagem proliferativa muito grande. Então, ela se divide muito mais rápido do que qualquer outra célula que tem ali. E o corpo não consegue fazer esse processo. Aí você acaba tendo predomínio da célula da doença. Então, é anemia, falta de força, astenia, não é? Isso. Aumento do volume de gânglios em algum olho de linfonodos em algumas situações, e infecções oportunistas, né? Podem acontecer também. Na realidade, é um fator ainda de mortalidade considerável as infecções oportunistas por conta da, da dificuldade que o sistema imunológico fica em combater as infecções pela falta de neutrófilo. E ainda hoje, apesar de todos os avanços no tratamento que a gente tem, o tratamento das leucemias agudas ela depende muito da quimioterapia. E a quimioterapia piora esse cenário no momento, porque a medicação que ela é usada, ela vai destruir todas as células que existirem ali na medula, no intuito de destruir todas as células da doença. E com isso vai piorar um pouco mais a neutropenia antes de melhorar. Então, a gente ainda tem como um fator significativo para a mortalidade o risco de infecção. Por isso que normalmente quando se tem um paciente internado com leucemia, as visitas são restritas, existem alguns cuidados de higienização, de manuseio, porque ele tem menos capacidade de combater as infecções que as outras pessoas. Então, tendem a ser enfermarias que elas são mais restritas nesse sentido. E em casa também, né? A gente orienta que evitem lugares com muita gente, que tenham uma certa preservação para evitar a infecção mesmo, porque o sistema imunológico ele fica com dificuldade de combater infecções. Aí quando você começa a quimioterapia, começa antibiótico também, ou só se houver Não, alguma evidência? é, há alguma discrepância entre os serviços, mas a maioria dos serviços não faz uso de antibiótico profilático. A gente faz uso de alguns antimicrobianos para prevenir principalmente herpes zoster ou pneumocistose, que é um tipo de infecção específica, mas para prevenir infecção bacteriana não, porque alguns estudos mostraram que aumenta o risco de infecção por bactéria resistente. Então a gente faz uma vigilância ativa ao menor sinal de infecção, menor indício de febre ou de alteração laboratorial ou clínica, aí sim a gente começa um antibiótico, geralmente um antibiótico venoso, né, por causa do amplo espectro que a gente precisa, para combater essa infecção de maneira mais precoce possível. As mais agressivas são a mieloide e a linfóide aguda, né? As agudas são mais Mais agressivas. agressiva, né? Porque existem algumas modalidades de leucemias que sequer a pessoa trata, né? As leucemias Isso. crônicas. A gente tem o cenário das leucemias crônicas, que são outros grandes grupos, que aqui eu acho que é onde a evolução da terapia fez muita diferença. Existem vários subtipos, eu vou focar aqui nos dois principais, que são os mais comuns. Também temos a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide crônica, que são os dois subtipos mais comuns. A leucemia mieloide crônica, a célula afetada é o mielócito, que dá origem aos neutrófilos. E aqui a gente teve uma mudança de paradigma muito grande com o surgimento de uma classe nova de medicação. Já tem algum tempo, isso foi no final da década de 90, que são os inibidores de tirosina quinase. O primeiro foi imatinib. E o que é que acontece? Com essa doença, a gente identificou o local da mutação, que é uma translocação específica,
que faz com que essa célula da doença, ela comece a se dividir, sem que o corpo mande ela se dividir. Então você começa a ter um acúmulo dessa célula. Até a descoberta desse medicamento, o que a gente tinha é que em até 2 anos, todo paciente que tinha esse diagnóstico evoluía para leucemia aguda e costumava ser uma leucemia aguda de péssima resposta ao tratamento. Alguns casos ainda se fazia transplante de medula para essa doença, mas com o surgimento dessa droga, que ela é específica para a mutação, então a gente chama que ela funciona como se fosse uma chave exatamente no local do defeito e faz com que essa célula funcione igual uma célula normal. Ela para de se dividir e eventualmente ela evolui para a apoptose, né, que é o processo de morte celular natural que acontece. E as células sem esse defeito, elas conseguem voltar a existir na medula. E com o uso dessa medicação que a gente tem aqui, quem tem um diagnóstico de leucemia mieloide crônica, que faz o uso adequado da medicação, ele tem uma expectativa de vida igual a quem não tem nenhuma doença hematológica. Hoje em dia já existe terceira geração e existem até que atuam em outros locais dessa mesma mutação, mas todas mostram esse ganho considerável. Uma doença que todo mundo morria em 2 anos praticamente, para hoje em dia você tem muitos poucos casos com essas novas classes, né, de refratariedade ao medicamento, que virem uma leucemia mieloide aguda. A gente vê isso bem menos. Quando o diagnóstico é dado de maneira mais adequada, né, o tratamento é bem eficaz. E aqui os sintomas eles demoram a aparecer, porque o primeiro indício que aparece é uma alteração no hemograma. O hemograma começa a ter muitos leucócitos, muitos neutrófilos e começa a aumentar essa quantidade de célula. Mas nem a anemia e a plaquetopenia podem não aparecer, ou quando elas aparecem são em níveis leves, não costumam dar sintoma. Então, normalmente é um diagnóstico que é feito no exame de rotina. Exame Fez o casual, né? hemograma por outra causa e acabou sendo detectado esse cenário. Existe um teste molecular que é feito, que é a pesquisa da proteína mutante que é produzida, que é o BCR-ABL, tá? E uma vez que essa proteína BCR-ABL ela vem positiva, a gente sabe que está diante de uma leucemia mieloide crônica e vai prescrever o tratamento e esse indivíduo, desde que ele tome o remédio, que ele não esqueça de tomar, ele vai ter a vida dele normal, sem grandes restrições. Só precisa tomar o remédio. Essa Muito bem. realmente mudou bastante. Muito bem, eu vou pedir licença aqui à doutora Leide Diniz. Estou achando muito interessante essa conversa. Está fluindo com muita naturalidade, né? Porque são coisas que você domina, não é? Do seu dia a dia, da sua prática médica. Então você tem a facilidade de transmitir para as pessoas. Eu estou interrompendo aqui um minuto só para pedir mais uma vez a vocês que prestigiem nosso canal para a gente ter capacidade de alavancar o nosso algoritmo no canal do YouTube, Conexão Saúde Core, que é clicar no compartilhamento, comentário e fazer o like também, o famoso 3C, né? Os 3 Cs, para fazer clicar, compartilhar e comentar. Cada vez que você fizer isso, que é uma coisa muito simples e fácil de fazer, você vai imprimir um incremento ao algoritmo, como eu disse, do nosso canal. Mas aqui, continuando, eu quero também agradecer a Nicole Ximenes, que é quem comanda toda a área de produção aqui do nosso canal, está sempre aqui muito participando e muito presente, muito eficiente. Pessoal, uma coisa que eu ia comentar aqui, pode existir um sangramento, né? Pode. Pela substituição das plaquetas pelas Isso. células neoplásicas. Então, a primeira apresentação pode ser um sangramento, né? Pode ser sim. Pelas plaquetas baixas, aí se faz a reposição das plaquetas, né? Isso, hoje em dia a gente tem acesso à transfusão de plaquetas, né, que costuma ser bem eficaz para contornar isso. Tanto é que existia uma redução considerável da mortalidade em leucemias agudas com a descoberta da transfusão sanguínea, quando isso se tornou mais disponível, e o segundo momento foi com o aumento da disponibilidade de antimicrobianos. Eles conseguiram reduzir de maneira bem significativa
a mortalidade das leucemias agudas, quando você olha ao longo da história, né? Inicialmente você conseguia dar o diagnóstico, mas não conseguia tratar. Depois você até conseguiu ter acesso a algumas drogas, inclusive na leucemia linfóide aguda. Até hoje a gente usa uma droga, não é exatamente a primeira droga que foi usada, mas é uma de segunda geração, que é a 6-mercaptopurina, para tratar essa leucemia linfóide aguda, mas a gente não tinha como manejar as complicações, que era sangramento, anemia e infecção. À medida que a gente foi aprendendo a transfundir, que a gente foi descobrindo e desenvolvendo nossos novos antimicrobianos, a gente conseguiu diminuir as complicações da doença e do tratamento para que o medicamento possa ser eficaz e, com isso, o indivíduo possa alcançar a cura, né? E também com o desenvolvimento do transplante de medula óssea, isso traz um ganho em termos de cura e de sobrevida livre de doença para algumas leucemias agudas. Não é indicado para toda leucemia aguda. No caso das leucemias agudas, a gente faz o transplante de medula alogênico, ou seja, o doador é alguém que não é o próprio paciente. Pode ser um irmão do mesmo pai, da mesma mãe, pode ser um doador de banco de medula. Inclusive, se alguém tiver interesse de ser doador de medula, é só procurar o EMOP com o documento de identidade para se cadastrar. Se eu não me engano, pode se cadastrar até 35 anos. E você vai colher uma amostra igual a amostra de hemograma e caso ao seu exame for compatível com alguém que está aguardando um doador de medula, vão entrar em contato com você para saber se você quer doar. Você pode dizer que não tem mais interesse, não tem problema. Mas se você tiver interesse em doar, o Hemop consegue dar mais informações como funciona. E a ideia do transplante aqui é a gente garantir que o sistema imunológico da pessoa que doou a medula vai conseguir impedir que qualquer célula da leucemia que tenha ficado na medula do paciente volte a crescer. Mas ele não é indicado para toda leucemia aguda, porque o transplante existe o risco. Então, a gente indica o transplante de medula óssea para pacientes mais jovens, geralmente menor de 65 anos, e cuja leucemia tem algumas características que mostram que ela é um pouquinho mais agressiva, tá? Como eu falei, mesmo dentro das leucemias agudas, é um nome só para várias doenças. E você vai ter padrões de agressividade diferentes. Apesar do tratamento inicial ele ser comum, mas a gente sabe que alguns marcadores moleculares de cariótipo e de biologia molecular vão dizer que essa leucemia é mais quimiosensível, então tem mais chance de responder bem à químio, provavelmente não precisa de transplante. Já tem outras que a gente sabe que tende a ser mais resistente à químio. Para essas, a gente vai indicar o transplante de medula óssea. Existe um outro tipo de leucemia aguda, que é um pouquinho diferente, que é a leucemia promielocítica aguda. E essa ela tem as taxas de cura muito altas, em torno de 80%. Com uma única questão, é que ela aumenta muito o risco de sangramento do paciente. Então, no primeiro momento, o principal risco realmente é sangramento, mas a gente tem medicação-alvo, que é o ácido transetinóico, junto com o químio em menor dose. E Essa é uma leucemia mais rara, né? é um pouco mais rara, também tem um marcador molecular específico, que é o PML rara, que também é o produto, é a proteína produto da mutação do erro que aconteceu ali. E com o ATRA associado a menor dose de químio, a gente consegue ter taxas de cura em torno de 80%. Mas a incidência dela é um pouco menor do que a leucemia mieloide aguda, tá? Mas também responde bem. Foi um avanço que a gente teve considerável. Olha, depois do imatinib, que você falou que foi na década de 90, né? Na Isso. oncologia em geral, a gente tem uma grande gama Hum, de utilizações da imunoterapia a partir de 2015, basicamente. 2012, algumas drogas, 2015 a 2025, agora está no auge da aplicação disso aí. Mas aí surgiram outras drogas além do imatinib, certamente surgiram e estão sim. sendo utilizadas. Para a leucemia mieloide crônica, especificamente, isso é uma classe de droga, não é imunoterapia, é inibidor de tirosina quinase. Hoje em dia, acho que tem
se eu não me engano, 3 gerações, e tem uma nova molécula bem recente que ela age em outro local da proteína mutada, tá? Como ela consegue promover a apoptose dessa célula, essa classe de medicamentos, a gente acaba não usando imunoterapia. Existe hoje também para a leucemia aguda, existe algumas novas drogas que eles vão atuar em mutações específicas. Também atuam inibindo essa mutação. A gente vê muito imunoterapia nas leucemias linfóides, que aí a gente tem um que também já tem bastante tempo, que é o rituximab, que é um anti-CD20. Eu não lembro exatamente desde que ano ele é usado, mas já tem, acho que tem mais de 20 anos, que ele vai atuar especificamente em linfócito B, que é o marcador da superfície do linfócito B, e essa molécula vai ligar o linfócito B e vai promover a morte do linfócito B, né? Que é a célula que está implicada nas leucemias linfóides do tipo B, que também pode ser T. Existem também outras imunoterapias, por exemplo, o brentuximab, que ele vai atuar no CD30, que é outra proteína de linfócito, mas ela é mais usada em alguns linfomas. Nas leucemias agudas, a gente não tem tanto a expressão desse marcador, porque a imunoterapia ela só funciona se você tem um marcador expresso na célula. Se você não tem, você não vai se conseguir. E se a gente olhar especificamente para a leucemia linfocítica crônica, que é o outro grupo das leucemias crônicas mais comuns, que é uma doença de população mais idosa mesmo, normalmente acomete indivíduos acima de 65 anos. Aqui a gente teve o surgimento de várias drogas para tratar. Existe uma classe de imunoterapia que são os inibidores de Bruton quinase, que é uma das proteínas de dentro da célula que atuam no ciclo celular. Já existe várias gerações desses medicamentos. E existe o anti-CD20 também, tanto rituximab quanto outros, e a própria quimioterapia disponível para uso. Então, hoje em dia, as leucemias linfocíticas crônicas, a gente até consegue falar num tratamento que não use a quimioterapia tradicional. E a leucemia linfocítica crônica é uma doença que ela gera uma certa confusão em quem tem o diagnóstico, pela característica dela ser indolente, ela tem um crescimento devagar. Muitas vezes a gente dá o diagnóstico para o paciente, mas não vai indicar tratamento, porque não tem benefício eu tratar essa doença no início. Só tem benefício tratar a leucemia linfocítica crônica quando o indivíduo tem sintomas da doença. Que, quais seriam esses sintomas? Você pode ter anemia e plaquetopenia, cansaço, você pode ter manifestações autoimunes, que não vão responder ao corticoide, né? Porque o linfócito B produz os anticorpos, que são quem causam as doenças autoimunes. Ou você pode ter grandes massas, grandes linfonodos ou um baço muito aumentado, que vai acabar indicando tratamento, ou o que a gente chama de sintomas B, que é febre, perda de peso e sudorese noturna. Se nada disso está presente, a gente vai acompanhar o número de linfócitos, que vai subir. Então, às vezes, você vê indivíduo com 100 mil, 120 mil linfócitos, totalmente assintomático, e ele não precisa tratar naquele momento. E pode, por ser uma doença numa população mais idosa, às vezes eles morrem de outras causas, infarto, AVC, não relacionados à doença, com a doença sem nunca ter tratado. Mas aqui hoje em dia a gente consegue tratar muitas vezes com comprimido, sem o paciente precisar internar, sem ter queda de cabelo, sem ter enjoo, sem ter aqueles estigmas da quimioterapia clássica por conta desses tratamentos alvos que surgiram de 10, 15 anos para cá. Então, Muito mudou bem. bastante. E a leucemia de células cabeludas, Tricoleucemia, né? tricoleucemia, é É interessante. extremamente rara. É. Também é uma leucemia bem indolente, assim. Ela se caracteriza, é um pouco diferente das outras leucemias, porque ela não aumenta a quantidade de células no hemograma, ela diminui, porque essa célula, ela acaba estimulando a formação de uma fibrose na medula e vai ficando difícil para produzir as células. Então, normalmente, o paciente começa a ter anemia, plaquetopenia, neutropenia, e classicamente ele vai ter uma redução de uma célula específica do hemograma, que é os monócitos. Ele também vai ter monocitopenia.
Aqui também a gente não trata quando dá o diagnóstico, a gente trata quando a neutropenia ou as citopenias que ele tem começam a requerer uma intervenção. Precisa transfundir ou está com risco de infecção ou começou a ter infecção oportunista. Aqui o tratamento é com um único ciclo de químio, é uma Um droga, único ciclo. é, e a, pode ser que ela volte no futuro ou não, mas responde bem ao tratamento. E normalmente essa fibrose com o tratamento, o organismo desfaz e a medula volta a produzir as células normal. Pode ter um aumento do tamanho do baço também, mas ela é bem comum. E tem esse nome porque quando a gente olha o linfócito na lâmina, né? Falando, Seja do sangue periférico, mas principalmente da medula, parece que ele tem, é como se ele tivesse uns cabelinhos. A membrana fica como se fossem uns fiozinhos de cabelo arrepiados, por isso que é, chama de tricoleucemia. triclossemia. Nós tivemos um professor, uma pessoa muito ilustre aqui, um cirurgião famoso, que teve a triclossemia, mas evoluiu muito bem. Nós estamos praticamente no fim, esgotado nosso tempo, foi uma coisa tão, fluiu com tanta tranquilidade, com tanta facilidade para a doutora transmitir o seu conhecimento e transmitir as informações de uma maneira muito clara e didática, né? Que o tempo passou muito rápido. Mas eu vou fazer uma pergunta difícil que eu sempre faço aqui com o pessoal da oncologia clínica. Nós temos dois países no Brasil. Temos 170 milhões de pessoas que usam o SUS e temos 50 milhões de pessoas que usam o sistema de assistência privada, né? Complementar chamado, ou suplementar. Então, infelizmente, existe um contingente imenso de pacientes do SUS que não tem acesso à imunoterapia. E nós temos aqui, por exemplo, recentemente, teve uma paciente que a gente discutiu aqui várias vezes o caso dela nessa reunião, nós temos na quinta-feira, que ela esperou 7 meses a decisão judicial para sair a imunoterapia. E quando saiu, ela tinha morrido. É uma paciente de um colega nosso que estava acompanhando, paciente jovem. Então, não é tão fácil assim judicializar isso aí. É o que eu lhe pergunto, duas perguntas finais. Primeiro, qual é a perspectiva que você vê em relação a isso e quais são as demandas que tem especificamente em relação à leucemia e quais são os serviços instalados em Pernambuco para as pessoas saberem do SUS e privados, a grosso modo aqui, que existem aqui em Pernambuco, aqui em Recife, para a gente concluir aqui a nossa conversa. De fato, tem um abismo muito grande. Existe uma questão de custo. São, são medicações que têm um custo muito alto, principalmente se você começa a pensar na terapia celular, no CAR-T, que se fala para as leucemias. Só o medicamento é US$ 500 mil, fora o custo de toda a logística. Então, de fato, são medicamentos de custos muito altos, que muitas vezes é difícil você pagar, mas por outro lado, é difícil você pôr um preço na vida de alguém. É, Então, houveram alguns avanços, mas o Sistema Único de Saúde ele está bem distante daquilo que a gente consegue oferecer no paciente privado, incluindo na questão de testes moleculares. A gente tem dificuldade de fazer pesquisa molecular, BCR-ABL, JAK2, NPM1, várias mutações a gente tem dificuldade de fazer. E o que a gente consegue fazer ainda é através de parcerias com universidades que fazem pesquisa ou com um laboratório que vende um medicamento que ele paga o custo do teste. Nas leucemias linfóides a gente não consegue fazer, a gente consegue fazer por conta desses vouchers de laboratório, que de fato a gente precisa ampliar o acesso dessas novas tecnologias. Alguns medicamentos são disponíveis no SUS de maneira, óbvio, de maneira consciente, indicando aquilo que é necessário para cada paciente. Tem coisas que eu acho que não tem como se disponibilizar para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter benefício. Então, a gente precisa saber quem de fato tem benefício daquilo ali, até para diminuir o desgaste da judicialização. Mas é muito importante o papel dessas associações, como a Abrale, e também é importante que os próprios pacientes eles ganhem voz ativa nesse processo porque a sociedade, eu acho que ela também precisa começar a pressionar o poder público para melhorar as condições de saúde pública, para questionar, para cobrar e para dizer, olha, não faz esse teste aqui. O SUS não paga, ou isso aqui não paga. Por que não? Porque não
como classe médica ou como um grupo de saúde que tem enfermagem, tem fisioterapeuta, tem toda multidisciplinar, né? Nós somos um número muito menor do que o número de pacientes e familiares. E não tem como a gente só estar fazendo essa campanha. Mas é importante que os próprios pacientes, que a própria sociedade também cobre isso, dos governos. De novo, tem a questão sociocultural, que às vezes é difícil você brigar por algo que você não sabe que tem direito, mas eu acho que é necessário isso ser feito. Houveram melhoras, mas a gente ainda está muito atrás. Muito distante ainda, né? É, serviços aqui em Pernambuco que tratam leucemias de maneira geral, tem algumas diferenças, tem serviços que não tratam leucemias agudas, mas tratam as crônicas. Você vai ter o Hospital das Clínicas, você vai ter o Hospital do Câncer de Pernambuco, o Oswaldo Cruz, o IMIP, acho que o Regional de Caruaru também O trata, EMOP, e o EMOP. Quanto ao transplante de medula, hoje em dia que é feito no português e no IMIP, pelo SUS. pelo SUS, existe a questão da fila, porque você tem um número de pacientes aguardando, e aí acaba que às vezes há um atraso entre o momento ideal de ser feito e o momento de que ele acaba conseguindo fazer pela demanda mesmo, pela quantidade de pacientes na fila para fazer o transplante, tá? Melhorou a oferta de leitos, melhorou bastante a oferta de leitos, então você não tem tanta questão de disponibilidade de vaga, mas a gente ainda precisa melhorar na qualidade da assistência e na disponibilidade de medicamentos mesmo, de estrutura hospitalar, às vezes também, de questão de disponibilidade de quarto, de tudo isso pelo risco aumentado de infecção. Mas Esses infelizmente, tratamentos são sempre em regime de internação, né? Na fase leucemias inicial das agudas, agudas, sim, sempre, né? crônicas não, mas de fato a gente precisa melhorar tanto o diagnóstico, que a gente caminha para uma medicina mais dirigida para tratamento-alvo, e eu só consigo dar tratamento-alvo se eu consigo pesquisar as mutações. E É no SUS isso fundamental. não é uma realidade. A pesquisa da mutação é fundamental, né? Isso. Tem que ser normatizada no SUS, né? No SUS a gente faz bastante ginástica para conseguir o máximo possível e a Universidade Federal de Pernambuco ajuda muito a gente nisso, por causa das linhas de pesquisa que eles têm lá. E também no fornecimento de novas classes de drogas para aqueles pacientes que realmente vão se beneficiar. Porque, de fato, é muito desgastante emocionalmente você ter um familiar que você sabe que precisa de uma medicação, o que tem disponível no SUS não está se vindo, e ter que passar pelo desgaste do processo judicial, que muitas vezes ganhar não é igual a receber, tem uma demora ainda para Exato. receber. Cada vez maior. Então, é um debate que precisa ser feito. Existe, orçamento é finito, fato, mas a vida também é finita, assim, também é um bem primordial. Então, a gente precisa discutir como sociedade onde encontrar esse Quais equilíbrio, são as prioridades, né? o equilíbrio que a gente precisa encontrar. Exatamente. Bem, eu quero agradecer a todos, especialmente a doutora Leide Diniz, né? Ela realmente é uma professora de medicina, soube conduzir muito bem, né? De uma maneira bem leve, né? E muito didática a sua exposição. Acho que as pessoas leigas, que são a maioria, tiveram uma ideia muito boa do que é a questão da leucemia e a questão dessa conjuntura que a gente vive. Eu vou fazer questão de convidar a associação aqui para vir dar informações, vou procurar identificar quem são as pessoas e a gente vai poder ampliar esse leque, né, de ação. Nós temos aqui o Instituto Core, né, há 22 anos, que faz educação para a prevenção de câncer, vida saudável. Então, a gente quer integrar o Core nessas associações, que já está integrado em outras, para a gente ampliar o nosso leque de influência e participar na transformação dessa realidade, né? Que é urgente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom. Agradeço a todos. Por favor, clicar, compartilhar e comentar. E nós estaremos aqui no próximo mês com uma nova Conexão Saúde. Um grande abraço.